e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu retorno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Pai do nosso Senhor amado Jesus Cristo, Pai nosso que estás no céu, Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, não dispensando a oração que o teu anjo fez nessa noite, mas como é de costume, eu quero te pedir que venha me esconder através da cruz, pois o único que precisa aparecer e será declarado que é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis nessa noite é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje se faz presente aqui para abrir os corações e fazer as pessoas entenderem que Deus é Pai, que todo espírito de orfandade seja retirado na autoridade que existe no nome de Jesus, e que através dessa mensagem a gente possa romper e fluir de uma forma que nunca rompemos antes, porque nós queremos ministrar uma palavra, Senhor, nessa noite, que mudará gerações e gerações, que a tua igreja possa sair daqui entendendo, aleluia, que ela tem um Pai, que ela não é órfã, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Podem vos assentais. Estou muito feliz de estar aqui. E a mensagem que eu quero pregar para vocês tem por título: Curando toda a orfandade, reconhecendo Deus como Pai. Meu Deus! E o que eu acho muito interessante é que muitas pessoas, elas vão para a casa do Senhor, elas aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas reconhecem que fora de Cristo não existe salvação, elas acreditam que nada além de Jesus pode mudar a sua vida. No entanto, muitas vezes, mesmo diante dessa fé linda, diante dessa fé admirável, diante desse conceito de Jesus que muito nos enche de alegria, as pessoas vivem na casa de Deus, mas vivem como escravas, porque mesmo aceitando a Cristo como Salvador, não reconhecem o Pai que tem. Meu Deus! E isso muitas vezes vem de traumas familiares, porque filho é herdeiro, e nós recebemos 3 tipos de heranças no mínimo de nossos pais. A primeira herança que a gente recebe é o DNA, são as nossas características físicas, seja o nariz, seja o cabelo, seja a cor dos olhos, a cor da pele, a altura, e isso nos lembra o nosso pai. Outro tipo de herança que a gente recebe é a herança financeira. São os bens, aquilo que os nossos pais nos deixam quando partem. E a terceira herança é a herança espiritual. Se você tem um pai que te instrui no caminho do Senhor, que onde quer que vá seja reconhecido como homem de Deus, certamente você também viverá crendo nisso. Meu Deus! Só que muitas vezes a gente vai se deparar com situações familiares e com pais que não refletem a direção de Deus para os seus filhos. Muitas vezes a gente vai encontrar um pai ausente, outras vezes a gente vai encontrar um pai autoritário, outras vezes a gente vai perceber pais mimados, pais descontrolados financeiramente, pais que são submissos, pais ansiosos, pais depressivos, pais que causam traumas em seus filhos. Meu Deus! E esse tipo de pai compromete e corrompe a imagem de Deus nos lares. Meu Deus!
Talvez você chegou aqui nessa noite e você tem traumas com seus pais que você ainda não conseguiu romper. Talvez você chegou aqui nessa noite, mesmo estando na casa do Senhor, mesmo servindo ao Senhor com tudo que há no seu coração, mas tem áreas na sua vida que você não consegue romper, porque os traumas estão te paralisando. Mas eu quero crer que eu vim aqui hoje trazer uma palavra de Deus para a sua vida, que vai fazer você romper e fluir como você nunca fluiu. Porque a minha Bíblia diz que Deus é Pai. E Pai deriva do grego pater, que significa que Deus é nutridor, Deus é sustentador, mas Ele também é provedor. Ou seja, não vai faltar alimento na sua casa. Quando você estiver fraco, vai ter alguém que vai liberar uma palavra e você vai se colocar de pé. E quando você pensar que não tem mais jeito na sua história, a provisão de Deus chegará. Porque um Deus que é Pai, Ele não abandona os seus filhos. Mas talvez você chegou aqui nessa noite e você tem uma imagem negativa do seu pai. Talvez você chegou aqui hoje e essa imagem negativa tem te impedido de viver coisas extraordinárias, tem te impedido de viver Deus na sua plenitude. Você está na casa do Pai, mas você está vivendo como escravo. Mas eu quero crer que você vai sair daqui hoje rompendo com tudo isso e dizendo que Deus é Pai. E a partir desta palavra, você vai romper, você vai fluir e você vai entender, reconhecer a paternidade de Deus. Porque quem reconhece a paternidade de Deus flui na graça de Deus de uma tal forma que as pessoas passam a não entender, a não compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você entender o Pai que você tem, as coisas vão começar a fluir, mas vão olhar para você e vão dizer: nossa, mas era somente aquele menino desengonçado, sem coordenação motora nenhuma, e hoje ele está aí adorando e louvando o nome do Senhor de uma forma extraordinária. A gente precisa entender que quando a gente flui na graça, reconhecendo que Deus é Pai, a gente deixa de viver o natural para viver o sobrenatural. Quando a gente reconhece a graça, a gente passa a fluir de uma tal forma que a gente passa de deixar o medo nos dominar e passa a nos entregar por inteiro e verdadeiramente ao Senhor. Sabe por quê? A distância do Pai pode até te trazer medo, mas o colo do Pai te traz paz e segurança. Mas muitas vezes você chega na casa do Senhor e se pergunta: Patrick, eu até estou entendendo o que você está pregando, eu estou até entendendo o que você está falando, que Deus é Pai, mas o que me garante que eu seja filho? O que me garante que eu seja filho? E eu quero te contar uma história. A Bíblia vai falar em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e da sua costela formou a mulher e disse: osso do meu osso, carne da minha carne. Mas certa vez, essas pessoas que tinham um relacionamento direto com Deus, pastor, que toda tarde estavam frente a frente com Deus, eles vão se deixar levar pela palavra do inimigo e vão tocar no que era para não tocar. Meu Deus, é forte. E a partir de aí se rompe aquele contato direto entre Deus e o homem. Deus trabalha com o homem em 7 dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta, governo patriarcal, a quinta,
a dispensação da lei, a sexta, a dispensação da graça, e a sétima, a dispensação do milênio. Então a gente vai ver que Deus trabalha com o povo em determinadas eras, em determinado tempo. E o que chama a minha atenção é que da dispensação da consciência até a dispensação da graça, onde Jesus se entrega naquela cruz, aonde, como Isaías anunciou 700 anos antes, que pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre essa palavra que Isaías lançou, Cristo ressuscitou. Aleluias. Cristo ao terceiro dia, ele é ressuscitado. Meu Deus. E quando Cristo ressuscita, isso é muito forte, igreja. Ele não ressuscita apenas para a gente viver da forma que era antes, não. Ele está rompendo com todo o passado. Ele está devolvendo livre acesso a Deus. Antigamente a gente precisava de reis, profetas e sacerdotes. Agora você tem o Espírito Santo, que é consolador, que quando você acorda ele está te despertando, que quando você vai para o seu trabalho ele está te guardando, que quando você deita à noite ele renova as suas misericórdias e todos os seus medos, as suas angústias, aquilo que te aflige, e renova pela manhã. E toda manhã você amanhece com um novo fôlego de vida, dizendo: Santo, 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 Senhor dos Exércitos. E a gente precisa entender que toda a paternidade, Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 16, vai dizer que diante de Deus eu dobro o meu joelho, de qual se deriva toda a paternidade que está nos céus e toda a paternidade que está debaixo da terra. Aí no versículo 20 ele vai dizer assim, ó: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera através de nós. Em todo tempo a gente está vendo Deus como Pai, mas a gente insiste em viver como escravo. Mas os Salmos, aleluia, de número 37 vai dizer assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Isaías capítulo 49 vai dizer assim: pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Eu, todavia, jamais, nunca me esquecerei de ti. O nosso nunca é diferente do nunca de Deus. O nosso nunca, evangelista Cleiton, é um nunquinha. A gente é um nunquinha bem pequeno, sabe por quê? A gente fala: eu nunca vou mais pro pecado. Daqui a pouco você vai pecar. Porque Paulo vai dizer: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que está diante de mim não consigo evitar. Senhor, eu nunca mais vou falar essa palavra. Daí a pouco você está falando de novo. Esse é o nosso nunca. Mas o nunca de Deus tem um peso diferente. O nunca de Deus não é como o nosso nunca. O nunca de Deus rompe com todo o natural e nos leva para um nível sobrenatural. Porque quando Deus diz: eu nunca me esquecerei de ti, Ele está dizendo: meu filho, você pode até ter se afastado, você pode até andado longe dos meus caminhos, mas eu ainda estou de braços abertos, porque eu nunca vou te abandonar. E nós somos filhos. Romanos capítulo 8, Jesus vai dizer através da boca do apóstolo Paulo algo que enche meu coração de alegria, que diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos,
por intermédio do qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Aleluia! Meu Deus! Tremendo. A palavra Abba, no original, significa paizinho. Quando as crianças estavam começando a falar e elas não conseguiam falar a palavra pater, elas começavam a babucejar palavras. E eu tenho um afilhado de 1 ano e 5 meses, e a gente está doido para ele falar já, e ele fica sempre falando ali, e nunca consegue terminar ainda uma frase. Mas a gente que ama, a gente que tem um amor como um amor de pai, a gente olha para aquilo ali e fica impressionado com as mínimas palavras. Às vezes nem é o que a gente está pensando, a gente, não, ele falou isso, ele falou aquilo, outro, quem tem filho sabe. E quando o Paulo está escrevendo isso aos Romanos, ele está falando de uma forma de se dirigir a Deus, que não é uma forma superficial, não é você dizer que Deus é Pai da boca para fora, é você reconhecer que sobre Deus você lança todos os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas preocupações, porque o Paizinho está cuidando de você. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito testemunha ao Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros. Você tem livre acesso a tudo que é de Deus, meu irmão. Nós temos livre acesso. E aqui eu quero começar a pregar para você nessa noite verdadeiramente. A Bíblia vai nos falar na parábola do filho pródigo, a qual eu li aqui, algo que me chama muita atenção. Só que o livro de Lucas, ele tem uma característica diferente dos demais. Porque o livro de Marcos, varão, Jesus, o Evangelho ali, o emblema do Evangelho é o homem. Porque ele vai apresentar Jesus de uma forma mais detalhada, um relatório mais minucioso sobre a vida de Jesus. Meu Deus! No livro de João, Jesus é apresentado como Jesus, o emblema, é apresentado como a águia. E a águia, ela tem a capacidade de voar mais alto do que todas as outras. E dizem ainda os pesquisadores que é o único animal, a única ave que consegue voar com os olhos direto para o sol. O Evangelho de João é o evangelho teológico por excelência. Dizem os estudiosos que se você meditar no livro de João, você vai encontrar coisas para meditar até depois da eternidade. Meu Deus! O livro de Mateus, o emblema é o leão da tribo de Judá. Mateus é um judeu escrevendo para judeu. No livro de Mateus, Jesus é anunciado como aquele que foi anteriormente anunciado pelos profetas. Meu Deus! Mas o livro de Lucas, para mim, porque ele não era judeu, é o único autor do Novo Testamento que não era. É o mais lindo de todos, porque o emblema é o bezerro. E o bezerro, para quem não sabe, era um animal para sacrifício. Lucas está anunciando Jesus como sacrifício para toda a humanidade. Lucas, quando vai escrever o seu evangelho, ele está dizendo assim: olha, Jesus veio para romper com tudo. Porque João capítulo 1 vai dizer que ele veio para os seus e os seus não os receberam. E Lucas, diante desse conhecimento, sabendo disso tudo, ele vai anunciar: olha, Jesus é para o judeu, mas também é para os gentios. Jesus é para os pobres, mas ele também é para os ricos. Jesus é para os negros, mas ele também é para os brancos. Jesus é para todo mundo. Jesus está rompendo com toda divisão, com tudo aquilo que faz separação. É um só povo, é só um só espírito, é uma só estilo de adoração. Sabe? E o livro de Lucas também é conhecido como o Evangelho dos Gentios. E aqui me enche de alegria de novo, porque o livro de Mateus, quando ele vai falar da descendência, da ascendência de Jesus, ele vai retornar a Abraão, o pai
irmão, o pai da raça humana. Jesus não é só para os judeus, Jesus é para todos. O Pai 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 é para todos. A gente precisa romper. E a história do filho pródigo, resumidamente, mais ou menos assim. A Bíblia vai falar de 3 personagens: um pai, o filho pródigo e o irmão. A Bíblia vai falar que num determinado tempo, esse filho se dirige até o pai e fala assim: pai, me dê a minha parte da herança. Eu não quero mais viver debaixo da tua proteção. Eu quero experimentar o mundo. Eu quero conhecer as coisas que estão lá fora. Aqui na casa do Senhor eu tenho pão, eu tenho comida, eu tenho as melhores roupas, eu tenho tudo. Mas eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. E a Bíblia vai falar que esse jovem, ele sai com a sua herança e gasta tudo, perde tudo que tem, satisfazendo os prazeres da sua parte, o hedonismo. E a Bíblia também vai falar que sobreveio sobre aquela terra uma grande fome. E esse filho, depois de ter gastado tudo que tinha, depois de ter passado um tempo longe do pai, ele se lembra. Meu Deus. Ele se lembra. Ele se lembra que caminhar com as nossas pernas, com as nossas próprias vontades, às vezes é muito bom, mas também é perigoso. Meu Deus. Sabe por quê? Porque tomar as nossas próprias decisões vai satisfazer o nosso ego. Mas quando a gente se deparar com as frustrações do mundo lá fora, quando a gente se deparar que lá fora ninguém vai te tratar como você é tratado aqui. Meu Deus. Aqui você cai e se levanta 50 vezes. E 51 vezes vai ter alguém para estender a mão para você. Meu Deus. A história vai falar que lá fora ele teve fome e chegou a pensar em comer a comida que era dada aos porcos, mas nem a lavagem quiseram dar para ele. Meu Deus. Mas ele se lembra que na casa do pai até os trabalhadores são bem tratados. Na casa do pai até os servos têm o que comer. Na casa do pai até quem está ali servindo come e bebe. Na casa do pai tem providência. Meu Deus. Na casa do pai ele tem um ombro para chorar. Na casa do pai ele tem proteção. Meu Deus. Na casa do pai terá abraço. Na casa do pai ele tinha tudo, mas não soube aproveitar. Mas aí ele decide voltar. E quando ele volta, ele faz um pedido diferente para o pai. Ele fala: pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Me recebe de volta. Não precisa ser como filho. Pode me aceitar como um de seus trabalhadores. Pode me aceitar como aqueles que estão aí servindo. Porque debaixo da sua proteção, não me importa se eu vou ter as coisas que eu tinha antes. Mas debaixo da sua proteção, eu sei que o Senhor vai me guardar e que nada vai me faltar. Mas muitas vezes a gente se afasta da casa de Deus. Eu não estou falando que você está desviado, porque desviado é diferente de estar afastado.
Tem gente que fala, eu estou desviado, mas não sai de casa sem fazer uma oração pela manhã. Meu Deus. Eu estou desviado, mas toda noite antes de dormir pede a Deus por alguém que está passando por alguma enfermidade. Você não está desviado, você está afastado. Meu Deus. Mas a minha Bíblia vai falar que o Pai ele está de braços abertos para te receber. E quando ele chega, Pai, eu quero ser um escravo, eu quero ser um trabalhador. Ele sai como filho, mas ele retorna com a mentalidade de escravo. Muitas vezes nós nos afastamos da casa do Pai como filhos, mas quando a gente retorna, a gente não se acha merecedor de nada que Ele um dia já nos prometeu. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para lançar uma palavra sobre a sua vida que vai fazer você romper com isso. E a partir dessa palavra, você vai entender que você saiu como filho. Como filho você será recebido. Porque o Pai vai se alegrar. Vai falar, separa a melhor roupa. Pega um anel de autoridade e veste as roupas e sandálias. Porque as sandálias representam e dizem que ele é filho do Senhor dessas terras. Se você está na casa do Senhor, existe autoridade de Deus sobre a sua vida. Se você está debaixo da proteção do Pai, você tem sandália que demonstra que você está a serviço. Mas você não está a serviço como escravo, você está a serviço como filho. Porque escravo é aceito pelo que faz, filho é aceito pelo que é. Você não é escravo, você é filho. Se coloque de pé. Espírito de Deus. Aqui a gente vê três personagens. O primeiro personagem é o Pai. O Pai representa o mistério da graça. Nada que a gente faça mudará o seu amor por nós. Ele não concorda com os nossos pecados, mas o seu amor por nossas vidas nunca mudará. Meu Deus. O segundo, o filho pródigo, que decide viver longe da proteção do Pai. Ele representa o perigo de andar longe do Pai. Mas tem um terceiro filho, que a história vai contar que ele fica triste quando o irmão volta. Ele vai virar pelo pai e vai falar assim, olha pai, eu estou aqui todos os dias com você, faça sol ou faça chuva, tenha muito trabalho ou tenha pouco, você estando bem ou você estando doente, eu estou aqui. Mas o Senhor nunca me deu um novilho para eu festejar com os meus amigos, para eu fazer festa. Mas o pai vai responder para ele, filho, você não precisa me pedir, porque tudo que é meu também é seu. Você é meu herdeiro, você tem acesso livre a tudo que é meu. Quando você reconhece que você é filho, você passa a ser herdeiro e você passa a ter acesso a tudo que Deus nos garante. E o terceiro filho representa aquela pessoa que vive a vida inteira na casa do pai, mas não conhece o pai que tem. E por não conhecer, nunca acessa as coisas mais profundas. Aquela que Coríntios vai dizer, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos ainda não ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem ama. Quem é filho passa a acessar coisas que as pessoas que vivem como escravo nunca acessam. Meu Deus. Talvez você não entende porque você vê o ímpio prosperar, mas a sua situação nunca muda. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você. A partir de hoje você não vai se importar com quem prospera ao seu lado, porque você vai entender que você está na casa do Pai, você está debaixo da proteção do Pai, você está debaixo do cuidado do Pai, você é herdeiro do Pai, então você tem acesso a tudo que é do Pai. Então o que o outro tem não é melhor do que você tem, porque o livre acesso que nos foi garantido, a presença do Espírito Santo, o dinheiro jamais vai comprar. As coisas e as revelações celestiais
celestiais que Deus nos entrega. Dinheiro nunca vai. Deus não vai. Mas sabe, tem um pastor que já dorme no Senhor, o pastor Drummond Lacerda. Ele vai dizer assim: o filho pródigo quer voltar para ser empregado e não filho. A nossa culpa nos leva da filiação à servidão. Temos a ousadia de voltar ao trabalho e não ao colo do Pai. Preferimos o barulho do trabalho ao silêncio da reflexão. Queremos nos punir e não fazer festa com o Pai. Espírito Santo, aqui está a tua igreja nessa noite, Deus. Santo de Israel, Pai amado, Pai nosso que estás no céu, Pai, eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha romper e jogar por terra todo espírito de orfandade, que toda trauma causada por um pai ausente, que toda aflição causada por um pai autoritário, que toda dor causada por um pai agressivo, e que toda crença limitante causada por um pai descontrolado financeiramente seja lançado por terra agora na autoridade que existe no nome de Jesus. E que a partir de hoje as pessoas possam romper e fluir reconhecendo que Deus é Pai, que Deus é nutridor, que Deus é sustentador e que Deus é provedor, que a nutrição do alimento, do pão nosso de cada dia não vai nos faltar, que quando a gente estiver fraco, terá um Deus que vai nos colocar de pé, e quando a gente pensar que não tem mais jeito, que a morte chegou, a provisão vai brotar na nossa frente e a gente vai gritar: